Em uma pequena cidade, um homem adoentado experimentou a verdadeira bondade dos estranhos. Ele ficava tocado com a generosidade que recebia, e quando sarou, decidiu que era o momento de retribuir à comunidade de uma forma inesperada, mas que revelaria a sua verdadeira face. Era uma vez um homem que, ao passar por uma grave enfermidade, conheceu o calor humano de uma maneira que nunca imaginara. Durante sua doença, a cidade inteira parecia se unir em torno dele. Vizinhos, estranhos e até pessoas que ele mal conhecia vinham até sua casa, oferecendo comida, dinheiro e palavras de encorajamento. O homem, tocado pela bondade alheia, passava os dias refletindo sobre o impacto positivo dessas ações em sua vida. Ele sabia que, sem a ajuda da comunidade, sua recuperação teria sido muito mais difícil, talvez impossível. Após meses de convalescença, o homem finalmente se recuperou. Ele estava saudável, mas, ao retornar à rotina, a gratidão que sentia se transformou em um sentimento mais complexo. Em vez de buscar maneiras de retribuir genuinamente, ele decidiu explorar a bondade dos outros para seu próprio benefício. Criou um plano que misturava engano e manipulação para obter o que queria, sem se preocupar com as consequências. Comprou diversos quilos de fígado de boi, um alimento que, por sua consistência, poderia ser usado para simular uma ferida grave. Com a ajuda de alguns materiais de primeiros socorros, ele criou uma ilusão convincente de uma perna severamente ferida. Colocou as ataduras de maneira a esconder a verdadeira condição da perna e se preparou para a próxima fase de seu plano. Deslocou-se até o centro da cidade com um semblante de dor e sofrimento. Com uma bengala para apoiar a perna ferida, ele começou a pedir ajuda. A cidade, ainda marcada pela generosidade que havia mostrado anteriormente, não hesitou em oferecer ajuda. O homem recebeu dinheiro, alimentos e até cobertores, tudo com base na mentira que havia criado. Ele vivia em uma mentira confortável, recebendo mais do que precisava e sentindo uma estranha satisfação ao ver como sua farsa funcionava. No entanto, a vida, como muitas vezes acontece, tem uma maneira de corrigir os erros. Durante uma noite fria e chuvosa, o homem começou a sentir dores reais nas pernas. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas um desconforto adicional devido às ataduras e ao fígado amarrado. No entanto, a dor se intensificou com o tempo, tornando-se aguda e insuportável. Ele tentava ignorar a dor, mas a situação piorava a cada dia. Finalmente, a dor se tornou tão severa que ele não teve outra opção a não ser procurar ajuda médica. O diagnóstico foi um choque. Uma infecção grave havia se espalhado pelas pernas, provavelmente exacerbada pela farsa que ele havia criado. O tratamento era claro e cruel: amputar as pernas para salvar sua vida. A cirurgia foi realizada com urgência e o homem acordou em um hospital, agora sem as pernas que havia usado para enganar os outros. Após a cirurgia, a realidade era implacável. Ele se viu forçado a enfrentar uma nova vida sem as pernas. Com o tempo, as pessoas começaram a saber da verdade sobre sua farsa. As mesmas pessoas que ele havia enganado, agora sabendo da sua verdadeira condição, ofereciam ajuda novamente. No entanto, essa ajuda vinha acompanhada de olhares de pena e, às vezes, até de frustração. Ele percebeu que, apesar da ajuda que recebia, a confiança que havia sido perdida era difícil de recuperar. O homem passou a refletir profundamente sobre sua vida e ações. Encarar o peso de sua farsa e a perda das pernas o forçou a confrontar o verdadeiro significado de solidariedade e empatia. A generosidade das pessoas que ele havia enganado agora parecia ainda mais valiosa e sincera. Ele havia aprendido da maneira mais dura que a verdadeira bondade não pode ser simulada e que enganar os outros para obter benefícios pessoais não apenas causa dor a outros, mas também pode resultar em consequências severas para si mesmo. Tentando encontrar uma maneira de reparar o dano causado, o homem começou a se engajar em atividades voluntárias e a ajudar os outros de maneira genuína. Ele procurou maneiras de se redimir e reverter as consequências de sua farsa. Embora fosse impossível apagar o passado, ele esperava que, ao oferecer ajuda verdadeira e mostrar arrependimento, pudesse recuperar parte da confiança que havia. A experiência do homem ecoa a lição encontrada na Bíblia em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear,
isso também ceifará. O homem semeou engano e desonestidade e colheu as duras consequências de suas ações. A verdade sempre prevalece, e cada ação tem suas consequências, boas ou ruins. Teus 7,12. Jesus nos ensina: tudo o que, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. O homem aprendeu, talvez tarde demais, que tratar os outros com honestidade e integridade é o verdadeiro caminho para a bondade e a solidariedade. A história do homem se tornou um poderoso lembrete para a cidade e para todos que ouviram falar de sua experiência. A solidariedade e a empatia verdadeiras vêm de um lugar de sinceridade e de ações genuínas. Enganar os outros para obter vantagens pode levar a consequências inesperadas e dolorosas, e a verdade sempre encontrará uma maneira de emergir. O homem, agora vivendo com as marcas de suas escolhas, aprendeu que a verdadeira força está em ser honesto, em oferecer ajuda de forma autêntica e em reconhecer a importância da bondade que é oferecida sem esperar nada em troca.